eu não posso todas as coisas. Aí quando eu falo que não, para não tem mais jeito não, eu falo assim, Senhor, olha só, para aquilo ali tu não tem poder como assim não. Consegue entender? Eu falei, caramba, Jesus, me perdoa. Porque realmente, se uma das especialidades do Senhor é impossível, Aleluia. Pode dizer que aquilo ali não tem mais jeito. Pode não ter jeito para mim, que né, na maioria das coisas não tem mesmo. Mas para o meu Deus, não pode. Eu aprendi que assim, ó, o que é necessário, queridos, para um milagre acontecer? É fé. Nossa fé, mas o quê? Crer, perseverança, mas o principal para um milagre acontecer é ter o impossível. Porque se é um milagre, só vai acontecer com o impossível. Está aqui um milagre. Porque a médica falou, não vive mais. Aí o impossível aconteceu. O Senhor deu a última palavra e venceu uma doença incurável. E que a médica falou, não vive mais não. Então eu vivi um milagre por quê? Porque eu tinha um impossível. Então o milagre só vai acontecer quando a gente tiver fé, sim, Marta. A gente crer, perseverar, sim. Mas é necessário ter um impossível, senão não é milagre. Não é assim? E Deus, ele é especialista em fazer milagres. E como eu falei aqui na última pregação, ele ainda faz milagres. Não foi só aqui. Ele é o mesmo Deus. Ele ainda faz paralítico andar. Ele ainda faz cego enxergar. Ele ainda faz mudo falar. Ele ainda faz mudo ressuscitar. Ele ainda faz isso. Porque ele é o mesmo Deus. Mas só depende de quê? De nós. Da gente. Porque, como eu falo sempre, os milagres estão disponíveis para mim e para você. O milagre que você precisa, Magda, Elisângela, Joana, Lisandra e Miriam e Cláudio, os milagres que vocês precisam, o Senhor está falando assim, ó, já estão disponíveis para você. Já estão disponíveis, tudo com o seu nomezinho lá. O milagre que Miriam precisa não vai vir para mim, porque o que ela precisa é para ela. Então está tudo lá. Miriam, Lisandra, João, tudo lá o milagre já prontinho. O Senhor já está com o milagre disponível. Mas depende de tudo isso que vocês falaram aí. A gente acreditar que no meio do mundo que a gente vive, a gente às vezes fica um pouco desacreditada. Por quê? Porque a natureza humana precisa ver. Né? A gente precisa saber. Não é, a gente não precisa só saber que eu estou acontecendo, a gente precisa ver. Gente, mas eu preciso que aquela pessoa mude, mas eu não consigo ver. Mas o Senhor está trabalhando lá no íntimo dela. Lá dentro dela, lá no íntimo. E aí, quando o milagre acontecer, você vai ver. É a frase que eu falo sempre. O crente não precisa ver para crer, precisa crer para depois ver. Então já está acontecendo. E eu falo sempre muito isso, né? Existe um milagre na minha vida hoje não, deve ter uns 7 anos ou mais, que eu já oro agradecendo a Deus. Mas como assim? Você viu alguma coisa? Não. Na verdade, em alguns momentos eu vejo piorando. Mas muitas vezes é isso que o inimigo quer. Que a gente tenha a visão natural e veja piorando. Mas eu sei que meu Deus não adianta. Sabe por quê? Como também eu falo sempre, Deus, ele vai dando sinaizinhos. E a gente precisa entender, a gente precisa começar a pedir a Deus, sensibilidade seria a palavra mesmo, para começar a perceber os sinaizinhos. Hoje ela falou desse jeito, ela nunca falava assim. Hoje ela falou que tá, se Deus quiser. Mas é uma coisa tão boba, mas ela nunca falava. Hoje ela não respondeu tal coisa que eu não gostava. Ela sempre respondia de tal forma e ela sempre agia assim. Hoje ela já não agiu assim. São pequenos sinaizinhos que Deus está falando assim para mim e para você, ó. Fica ligada, porque eu estou trabalhando. Olha, Deus. Às vezes você não está vendo não, mas que eu estou trabalhando, eu estou. E na minha vida muitas vezes foram assim. Muitas vezes aconteceram dessa forma. E hoje nós vamos falar sobre mais um milagre diante de tantos que teve na Bíblia, que está em Lucas 7. Quem veio com a Bíblia? Lucas 7. A partir do 11. Lucas 7, a partir do 11.
Achou? Ed? Lisandra? Sim. Acharam? Jesus ressuscita o filho de uma viúva e fala assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, ou no esquife, E os que o carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Amém? Amém. Uma palavra muito conhecida, um milagre de Deus trazer à vida um morto, que hoje ainda pode acontecer. Na verdade, Ele quer fazer. O que o Senhor mais quer é continuar fazendo os milagres que Ele fazia nessa época. E essa história é o seguinte: a mulher já era uma viúva. Nessa época, o provedor era o marido, e quando o marido morria, o provedor era o filho homem. Essa mulher já tinha perdido o provedor. E a última esperança dela, se é que se pode falar assim, era o filho homem dela. Porque naquela época as viúvas eram desamparadas, tinham que pedir alguém para ajudar em alguma coisa, viviam uma vida bem miserável, vamos dizer assim, porque não tinha provedor. E as mulheres na época não podiam trabalhar. Então essa mulher, ela fez aquele percurso da cidade. Por que estava à porta da cidade? Porque os cemitérios naquela época eram fora da cidade. Não podia ter cemitério dentro da cidade. Porque eles diziam que os mortos eram impuros. E quem tocasse no caixão, quem tocasse no morto, ficaria também impuro por 7 dias. Então, para evitar essas impurezas todas, naquela época tinha que sair da cidade. Naim era um vilarejo muito pequenininho, muito pobrezinho, com poucas pessoas, não tinha muita fonte de renda. E eles saíram dessa cidade e estavam atravessando a porta da cidade, que as cidades tinham umas portas que abriam e fechavam, e estavam indo para fora da cidade para o cemitério enterrar esse filho. Porém, aquele percurso ela já havia feito com o marido. E agora ela está voltando aquele mesmo percurso, carregando o filho, do único. Como é que estava a esperança dessa mulher? Nenhuma mais. Bom, minha vida agora acabou. Não tem mais jeito, perdi minha primeira esperança de vida boa, vamos dizer assim, de vida estável, que era meu marido. E agora eu perdi a última esperança, que era meu filho. A gente ouve muito no mundo com a frase: a esperança é a última. A nossa nunca morre, queridos. Glória a Deus. Chama-se Jesus Cristo. Eu creio. Jesus Cristo tem que ser a nossa única esperança. É depositar toda a nossa esperança nele. Senhor, não vejo nada, não tem mais jeito. Essa mulher aqui provavelmente estava assim: acabou para mim, não tem mais jeito, vou enterrar meu filho, vou voltar, vou ver como é que vai ser minha vida daqui para frente. Porque eu não tenho mais esperança, não tenho mais expectativa. E quantas vezes na nossa vida, ou a nossa vida, ou alguma área da nossa vida está assim: eu não vejo mais esperança no meu casamento, eu não vejo mais expectativa na minha família, eu não vejo mais expectativa no meu trabalho, não tem mais jeito, não tem mais esperança, nem a minha saúde, mas eu vejo esperança, porque o médico falou que eu vou morrer, eu não tenho mais expectativa. Quantas vezes nós já passamos por situações assim? Essa mulher estava assim. A palavra de Deus diz que o Senhor encontrou essa mulher. Essa mulher estava saindo de Naim. E o Senhor tinha curado antes um centurião, o empregado de um centurião, que era em Jerusalém, e ele estava indo para Naim. Não tinha nenhum motivo para ele ir para Naim, aos nossos olhos. Porque essa única mulher era o motivo dele passar em Naim. Sabe por quê? Porque Deus desvia o percurso, Deus muda situações, Deus reverte destinos, Deus muda histórias, por amor a uma vida que somos nós. Se Ele tiver que mudar tudo, se Ele tiver que fazer tudo novamente, Ele vai fazer por amor a nós. E por amor a essa viúva, Ele passou em Naim, ele foi para Naim. Chegou lá, a viúva não pediu nada a Ele.
A viúva chegou para ele e falou: Jesus, o senhor pode orar pelo meu filho? De repente vai que ele fique vivo. Jesus, o senhor pode orar por mim que eu estou muito triste? Jesus, ela não falou nada. A palavra de Deus diz que ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. A Bíblia está recheada de passagens em que fala que Jesus teve compaixão daquela pessoa. A gente às vezes pode até achar que pela situação que estamos passando, o Senhor não está nos vendo. Eu já perguntei mais de uma vez ao Senhor: se o Senhor não está ouvindo o que eu estou orando, não? Senhor, o Senhor não está me vendo, não está me ouvindo, não, Senhor? Quantas vezes eu já falei para o Senhor: Senhor, o que eu estou fazendo de tão errado que o Senhor não me ouve? Por que está fechando o ouvido para mim? Qual é o pecado que está tão cruel assim, Senhor? Porque justamente a gente quer ouvir, a gente quer ver, a gente quer viver a transformação, a gente quer viver um milagre do morto levantar, a gente quer ver essas coisas e viver essas coisas. Em momento nenhum a mulher falou nada com ele, mas a palavra de Deus diz que ele teve compaixão dela, ele se compadeceu, ele sentiu a dor dela, ele sente a minha dor e a tua dor. Ele sente, ele sabe quando você chora. E Jesus chora, tá? Porque aqui está dizendo que antes dele ir lá ressuscitar Lázaro, quando ele viu as irmãs lá, ele chorou. Mas ele chorou, não foi porque Lázaro morreu, não, que era amigo dele, não. Ele chorou ao ver a tristeza de Marta e Maria. Então, quando ele nos vê chorando, qual é o pai e a mãe que não chora quando o filho chora junto, né? Quando o filho chora, a gente não chora junto? Então, ele chora quando a gente chora, ele tem compaixão quando a gente está ruim, está mal, ele sente a nossa dor, ele sentiu a dor dessa mulher, e ao vê-la, ele sentiu compaixão dela. Gente, a palavra de Deus diz que tinha duas multidões. Tinha uma multidão que vinha com ele, a palavra de Deus diz que ele vinha a ele, os discípulos, e uma multidão. Até porque onde Jesus ia tinha uma multidão. E a palavra de Deus diz que essa mulher vinha fazendo o sepultamento do como é que fala? Cortejo. Que chama? O cortejo do filho, com uma multidão na cidade. Jesus não olhou para ninguém na multidão. Com certeza tinha alguém na multidão triste, enfermo, cansado. Não, ele olhou para a dor daquela mulher. Ele olhou para a dor daquela mulher, teve compaixão, chegou para ela e falou assim: não chora não. Aí você fala: peraí, pastor, pergunta que pedido incoerente do Senhor. A mulher perdeu o marido, perdeu o único filho, quando a mulher não chorar. A palavra de Deus, quando ele diz não chora não, eu entendo que Jesus quis falar assim para essa mulher: enxuga as lágrimas e vê bem quem está do seu lado. Porque quem está do seu lado pode fazer você agora parar de chorar. E a gente, quando está em momento de muita solidão, muito sofrimento, muita dor, a gente esquece quem está do nosso lado. Muitas vezes nós esquecemos até de quem nós somos filha. É o que eu falo sempre. Quando a gente tem a convicção da nossa identidade em Cristo, caramba, eu sou filha, mas eu sou filha de um Deus que pode todas as coisas, que tem todo o poder do céu e na terra, debaixo da terra. Ele pode fazer tudo, ele pode me dar tudo, ele pode mudar tudo. Meu Deus, por que eu estou assim? Tu é meu pai, tu pode fazer tudo isso. Mas no momento de desespero, a gente esquece. No momento da dor, a gente esquece. Ele estava dizendo para essa viúva assim, ó: não chora não. Em breve essa lágrima vai secar. Porque quem está do teu lado sou eu, Jesus. Presta atenção. Ele falou hoje para mim e para você assim, ó: quando tu chorar, presta atenção quem está do teu lado. Pode mudar esse choro em alegria num minuto, num segundo. Foi assim que ele fez com essa situação. A palavra de Deus diz que ele tocou no caixão. A pessoa naquela época da lei judaica não podia tocar, como eu falei, caixão, porque ficava impuro. Mas quando Jesus toca, ele não fica impuro, ele traz a pureza para aquele corpo. Em vez dele ficar impuro, ele traz a pureza porque é impuro. Então ali foi diferente. Ele tocou e ele falou: não, eu não vou pegar impureza, eu vou trazer pureza para esse corpo. De modo ele vai reviver. Eu vou transformar a morte em vida. A gente às vezes pode estar pensando: quem que na nossa vida já morreu? E que na nossa vida a gente não tem mais expectativa
expectativa, não vê mais solução, não tem mais jeito, é tanto tempo. Para mim, já morreu. Já ouviu falar assim, para mim já está enterrado. Às vezes a gente fala assim, não, querido. Não. A gente tem que entender que tudo que está morto, Jesus pode trazer à vida, é só Ele tocar. É só Ele tocar, porque Ele está vendo a minha dor e a tua. Aquilo que já está no caixão, aquilo que já está no caminho para o cemitério, o Senhor falou, eu vou parar aqui. Vai morrer não. Não vai ter enterro não. Não, enterro não vai ter não. Glória a Deus. Enterro da alegria, enterro da fé, enterro da esperança, enterro da saúde, do casamento, do trabalho, do que for. Não vai ter enterro não. Morreu não vai não. Sabe por quê? Para você não chorar, porque o Jesus, o Todo-Poderoso, é que trouxe o seu lar. Eu que posso fazer as coisas, eu que posso fazer qualquer coisa, porque para mim nada é impossível. Aleluia. E Jesus fez o que para essa mulher? Primeiro ele cuidou da emoção dessa mulher. Que coisa mais linda, gente. Ele podia ir direto no caixão, tocar e falar, ó menino, vive aí logo. Acaba logo com esse sofrimento, menino. Faz o seguinte, ó, toma, vive. Ele foi primeiro na mãe. Primeiro Ele vai curar as nossas emoções, para depois fazer o milagre. Porque a gente amargurada, com dor, entristecida, com mágoa, sem expectativa, sem fé, sem esperança, quando chega o milagre chegar, a gente não vai nem dar valor. Essa é a verdade. Então Ele primeiro curou. Olha só, eu quero curar primeiro teu coração. Não chora mais não, porque isso vai acabar. Chora mais não, porque eu vou transformar a tua história. O choro vai virar alegria. A lágrima vai virar sorriso. Então não chora mais não, eu estou aqui do teu lado. E eu estou vendo a tua dor. Eu estou me compadecendo da sua dor. É assim que Jesus está falando para a gente hoje. E aí ele foi, tocou. Como eu falei, tocou, porque ele nem podia tocar. Ele não está nem aí, gente, para tabu religioso, para tabu de não sei o quê, que isso, que aquilo, que não pode. Ele não está nem aí. Ele quer mudar a história dos filhos, ele quer dar alegria para os filhos, ele quer tirar dor, ele quer trazer vida, porque onde Jesus está tem vida. Pode ser aquilo que os teus olhos, uma pontinha lá já morreu. Se Jesus quiser, ela revive. A iniciativa foi de Jesus. A coisa mais linda que eu acho aqui, uma das coisas mais lindas, é que a iniciativa foi de Jesus. Ele não pediu, não. Isso não significa que nós não precisamos orar, mas significa que mesmo no momento de dor, uma frase que eu uso muito, e aqui quem ficar na igreja vai ouvir muito, no momento que a gente faz oração líquida, aquela oração que a gente só chora e não sai uma palavra. Ou chora ou geme. Eu já fiz tanta oração líquida que eu só fazia balbuciar e gemer e a lágrima rolar e não saía uma palavra de tanta dor. Nessa oração líquida, o Senhor também recolhe as lágrimas. A palavra de Deus diz, não sou eu que estou falando, que Ele recolhe cada lágrima e guarda num odre. Olha que coisa linda. Eu estou chorando aqui, o Senhor está recolhendo e guardando num odre. E eu creio em nome de Jesus, porque cada lágrima transforma em cada milagre. Cada lágrima é um milagre. Cada lágrima é um milagre. Cada lágrima é um milagre. Porque a especialidade dele é fazer milagres. A especialidade dele é isso. É mudar, é cuidar, é salvar, é libertar. A especialidade dele é isso, é transformar, é mudar. Isso é o que ele faz com o maior prazer que ele pode ter. E aí, para a gente finalizar, eu entendo ele falando para a mulher assim. Mais uma vez, quando ele fala, não chore, né? Não chore. E a Bíblia diz que ela não respondeu nada. Não respondeu, Jesus, como assim? Porque ele falou, não chore, e tocou no caixão. Ele falou, não chore, e fez um milagre. Ele quis dizer para ela assim, não é o fim não, agora é o recomeço. Quando a gente pensa que é o fim, que já está no caixão, que não tem mais jeito, que vai morrer, que vai para o cemitério, ele fala assim, não é o fim, é o recomeço. E a palavra de Deus diz em Ageu 2,8 que a glória da segunda casa é sempre maior do que a primeira. Então eu imagino a vida desse jovem como foi depois. Se já era, vamos dizer, se já era um excelente filho, eu imagino como esse jovem foi depois. Eu sei uma coisa, Naim nunca mais foi a mesma. Porque a palavra de Deus diz que ali todo aquele povo ficou
vejo que é um profeta no nosso meio, vejo que é um, Naim nunca mais foi o mesmo. Porque quando Deus faz, quando Jesus toca a situação, a casa, a vida, a família, o bairro, nunca mais é o mesmo. E uma das coisas fenomenais que aconteceu aqui foi que, querida, olha só, o mesmo percurso que aquela viúva fez 2 vezes, chorando, carregando a pessoa que ela amava como morto. Ela fez 2 vezes aquele mesmo percurso. Era uma cidade pequena, só tinha uma entrada, que era a mesma saída da cidade. Então ela fez 2 vezes o mesmo percurso. Primeiro ela fez levando o marido morto, depois ela fez levando o filho único morto. E eu imagino o povo falando, que mulher sofrida. Quantas vezes as pessoas não questionam, mas você é crente, não está acontecendo nada. Cadê esse Deus? Que você ora e não faz nada. Aí você continua vindo para a igreja, triste, coração amargurado, mas se esforça e vem para a campanha dos milagres. Eu estou exausta, eu oro e nada acontece. Vem para a campanha dos milagres. E as pessoas olhando e falando, vai ela de novo para a igreja. Nada acontece, mas vai ela de novo para a igreja. Só que você é do Espírito Santo de Deus aqui. Aleluia. Glória a Deus. Só que o mesmo caminho que tiveram que ver essa viúva, Miriam, levar as 2 pessoas que ela mais amava, chorando, se amargurando, tiveram que ver ela voltar com o milagre do filho olhando do lado dela. Glória a Deus. Tiveram que ver. E as pessoas que hoje nos questionam vão ter que ver a gente passar com o milagre pela mão. Vão ter que ver o que Deus vai fazer. E vão ficar tão atemorizados como esse povo aqui. Meu Deus, o que houve na vida da Joana só pode ter sido Deus, não foi normal. Porque eu sempre via isso acontecendo e nada. Gente, agora olha o que houve, olha o que Deus fez na vida dela. Assim vai ser conosco. O mesmo caminho que passamos chorando, nos lamentando, muitas vezes cabeça baixa, muitas vezes cansada, exausta, não só fisicamente, mas emocionalmente, vão ter que ver a gente saltitando com o Deus. Glória a Deus. Vão ter que ver. É o mesmo caminho que ela fez. E imagina esse povo falando para ela assim, o menino que estava morto agora está vivo, pulando, saudável, bonito. Como assim o menino estava morto? Porque milagre, queridos, milagre, só Jesus pode fazer. Não há nada impossível para o Senhor. Essa mulher, ela, teoricamente, ela tinha perdido tudo. Para aquela época, ela tinha perdido tudo. Deus chegou e falou o seguinte, haverá restituição. Quando o Senhor deu a vida àquele jovem, Ele fez questão de fazer o que depois? Vamos aqui, mãe. A restituição de tudo que você sofreu, de tudo que você passou, eu estou restituindo para você. Porque Deus é especialista em restituição. Então, meu Deus, quando eu já falei muitas vezes, meu Deus, o que eu já passei na minha vida, o que eu já perdi, o que eu já sofri, o que eu já fui magoada, o que eu já fui traída, meu Deus, Deus restituiu a minha vida. Não só me dando vida, mas me dando um casamento que eu nunca pensei que pudesse existir. Porque Deus restitui. Então, queridos, aqui ele quis mostrar para finalizar a vida, devolveu a mãe, que foi o final da passagem. Ele quis mostrar, estou te devolvendo, estou te restituindo o que você achou que tinha perdido. A gente pode estar achando hoje que nós perdemos algo, mas o Senhor disse, você está achando que perdeu? Não, mas eu estou do seu lado e vou restituir. E eu vou trazer vida em qualquer área da sua história que está achando que vai morrer, achando que não tem mais jeito, achando que está morto. O Senhor vai trazer vida. Agora, queridos, eu vou repetir uma coisa que eu falo toda a pregação. A Bíblia diz que é tudo de acordo com a sua fé. E quem duvida, a Bíblia diz, é como a areia, é como a onda do mar, que vai para um lado e para o outro e não resolve nada. Então, jamais duvide. Está com dificuldade, creia sem duvidar. Mas, pastor, está muito difícil. Creia mesmo, está muito difícil. Peça ao Senhor, Senhor, me ajuda a ter fé, me ajuda a crer. Sozinho eu não estou conseguindo. Me ajuda, Senhor, mas eu preciso acreditar que isso vai acontecer. Já começa a vibrar com aquilo ali, já começa a agradecer. O que é fé, querido? É você ver o que ainda não aconteceu. Eu já começo a agradecer. Esse milagre que eu espero pelo menos 7 anos, quando eu oro, eu já agradeço sorrindo. Caramba, Jesus!
conosco, Senhor. Senhor, o milagre vai Glória a ser Deus. demais, Senhor. Vai impactar muita gente. Glória a Senhor. Deus. Eu Tu creio. fala assim. Isso é fé. E a palavra de Deus diz que a gente só agrada a Deus com fé. Porque ele diz, sem fé é impossível me agradar. Então, se sem fé é impossível agradar a Deus, eu só agrado a Deus com fé. E fé é você ver lá na frente o que ainda não existe. Mas já agradecer e já visualizar. Amém, queridos? Vamos orar? Em nome de